uma alegria muito grande para nós, né? E o texto que eu quero compartilhar, estudar junto com vocês, é um texto que tem me ajudado a entender como é a dinâmica do crescimento da igreja, não no sentido só de igreja, mas no sentido de avanço do reino. Qual é a dinâmica que acontece no avanço do reino, no sentido de quando é que as pessoas vão crer em Jesus, quando é que as pessoas vão chegar até a igreja, quando é que as pessoas vão ser salvas, quando é que o reino vai começar a avançar de forma significativa aonde nós estamos. Então, sem mais delongas, eu quero convidar vocês a abrir comigo para Marcos capítulo 4. E nós vamos ler a partir do versículo 26. Marcos capítulo 4, a partir do versículo 26. Vamos fazer a leitura. E diz assim: Jesus disse ainda: o reino de Deus é como um homem que lança a semente na terra. Ele dorme e acorda de noite e de dia, e a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. A terra por si só frutifica. Primeiro aparece a planta, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo manda cortar com a foice, porque chegou a colheita. Disse mais: com que poderemos comparar o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? Ele é como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças. Cria ramos tão grandes, que as aves dos céus podem se aninhar à sua sombra. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque estamos juntos, reunidos aqui, com ela aberta, para aprendermos sobre Ti, para entendermos melhor sobre como o Senhor quer que cooperemos para o avanço do reino. Nós Te louvamos por esse tempo, e eu peço a Tua ajuda, ó Deus, me esconda atrás da cruz, atrás de Jesus, e que Ele seja honrado e admirado por todos nós. Ajude os meus irmãos a entenderem de forma clara aquilo que eu vou explicar, e que todos nós, ao término desse tempo, estejamos mais fortalecidos na nossa fé, com a disposição de nos engajarmos cada vez mais, cooperando para o avanço do Teu reino. Pedimos estas coisas no nome de Jesus. Amém. Então, obrigado, Maicão. Então, o capítulo 4 do Evangelho de Marcos, ele nos apresenta uma série de parábolas proferidas por Jesus, que tem como tema central o reino de Deus, ok? Do capítulo 4 até o término ali, ele está trazendo ensino sobre o reino de Deus. Como é que o reino de Deus se desenvolve? E essas parábolas, elas são narrativas simples, mas ao mesmo tempo profundas, que ilustram verdades espirituais complexas acerca do tema, mas de forma acessível, para que as pessoas consigam entender estes temas ou estas verdades espirituais acerca do reino. Então, essas parábolas, elas não apenas ensinam princípios acerca do reino, mas também ele apresenta como o crescimento da palavra acontece no coração das pessoas e a importância de estarmos receptivos a essa palavra, não só nós os crentes, mas também aqueles que não são crentes, mas que ouvem a palavra do Senhor. Ele nos ajuda a entender ou a ter a disposição de perseverar na fé, mas também ele revela a natureza do reino
como algo dinâmico e transformador, ou seja, o reino ele não é estático, o reino ele avança, o reino ele vai para frente, o reino ele não está parado, o reino precisa avançar e ele vai avançar e está avançando. Então Jesus começa ensinando as multidões por meio de parábolas, começando com a conhecida parábola do semeador, que descreve como a palavra de Deus é recebida de maneiras diferentes, dependendo do solo, e como aquele solo que recebe a semente, aquele solo bom que recebe a semente, ele dá frutos, a 30, a 60 e a 100 por um. E ali o problema não é da semente, o problema é no solo, ok? Jesus apresenta aqui o solo que é germinado a semente, que é o problema. Dos 4 solos, apenas um dará frutos. E ele continua para a parábola da lâmpada, destacando que a lâmpada do reino deve ser manifestada por todos aqueles que foram iluminados pela palavra. Ou seja, esta luz não pode ser escondida. Aqueles que estão dando frutos, aquele solo que deu fruto a 30, a 60 e a 100, ele precisa ser a luz que irá iluminar o restante daquela comunidade ou o restante do mundo. Então, nós chegamos na nossa parábola. A parábola que acabamos de ler, ela liga o reino de Deus com pequenos começos que eventualmente se tornam algo grandioso. Começa bem pequenininho, mas no futuro será algo fabuloso. E esse crescimento está ligado a 2 desenvolvimentos, ou pelo menos 2 aspectos. O primeiro refere-se à mensagem do reino que está sendo espalhada, que é a semente. A semente está sendo espalhada, portanto o reino está avançando, e se entendermos a semente como palavra, enquanto a palavra está sendo pregada, enquanto a palavra está sendo espalhada por todos os cantos, o reino está avançando, o reino está crescendo. E em segundo lugar, não só enquanto a palavra está sendo proclamada, o reino vai avançando, mas aqueles que vão crendo na palavra que está sendo pregada, também mostram um crescimento do reino e um avanço deste mesmo reino. Assim, enquanto o próprio reino do Senhor aguarda o seu estabelecimento completo da segunda vinda do Senhor, ele cresce à medida que a mensagem do reino e os filhos do reino vão aumentando. Ok? Então, até que Jesus venha e estabeleça o seu reino, de fato, a palavra vai avançando, e aqueles que vão escutando a palavra do Senhor, aqueles que são escolhidos, também vão sendo trazidos para o nosso meio. Então, o crescimento do reino é uma obra contínua, através do testemunho dos cristãos, através do poder do Espírito Santo, fazendo com que aquelas pessoas que estão escutando o Evangelho sejam iluminadas e, ao crerem, sejam acrescentadas ao reino. Então, a palavra de Deus, comparada a uma semente, ela é poderosa, cumprindo o propósito para o qual foi enviada, que é salvar os perdidos. É por isso que estamos aqui. É por isso que pregamos a palavra, para que as pessoas ouçam a palavra e, ao ouvirem, sejam salvas. Este crescimento é também uma antecipação do pleno estabelecimento do reino na segunda vinda de Cristo, quando ele virá para julgar vivos e mortos e restaurar todas as coisas. Portanto, enquanto vivemos na esperança dessa consumação do reino, somos chamados para sermos agentes, entenda essa palavra, agentes ativos do reino, para o crescimento do reino. Então, nós não somos apenas cristãos passivos, que estão aprendendo, ouvindo, recebendo conhecimento, mas nós precisamos ser ativos. Agora, para entender melhor essa dinâmica do reino do Senhor, nós vamos perceber algumas coisas que o texto nos traz. Os versículos 26 ao 29, é Deus quem gera os resultados. Isso está claro
nos primeiros versículos. É Deus quem gera os resultados. Os resultados não dependem de nós, mesmo que sejamos agentes ativos em prol do crescimento do reino. Então, nessa primeira parábola, nós temos o primeiro desenvolvimento que nós vimos. A palavra está sendo pregada, a semente está sendo plantada. Os versículos 26 vai dizer: Jesus disse ainda: o reino de Deus é como um homem que lança a semente na terra. Então, Jesus ele traz uma outra analogia da agricultura, como ele já tem trazido a partir do versículo 1, para ilustrar este ponto. Esta breve parábola completa a ilustração do plantio na parábola dos solos, olhando para a forma como a semente cresce. Ok? Nós temos a parábola do semeador, o semeador vai lançando as sementes, vai ter um solo, os 4 solos primeiros não vão gerar frutos, mas um vai gerar fruto. Esta parábola aqui, ela completa aquela ilustração, mostrando como é que aquele solo, ou aquela semente, ela frutifica. Como ela cresce. O versículo 27 e 29 vai dizer o seguinte: este que semeou a semente, ele dorme e acorda, de noite e de dia. A semente germina e cresce sem que ele saiba como. A terra por si mesma frutifica. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e, por fim, o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo manda cortar com a foice, porque chegou a colheita. Então, essa parábola ensina que não é possível fazer a semente crescer. Aquele que semeou, o agricultor, ele não tem como fazer a semente crescer. Não é tarefa dele fazer com que a semente cresça. O crescimento e o desenvolvimento são misteriosos, de forma que ele não sabe como acontece. O agricultor, depois de passar o dia semeando a semente, a noite chega. Para os judeus, isso significa que o começo de um novo dia chegou. Então, logo depois, o homem cansado de um dia de muito trabalho, ele vai dormir. Na manhã seguinte, de acordo com a sua rotina natural, ele acorda e se levanta. Dia após dia, essa rotina se repete. Ele vai, trabalha, levanta, vai, trabalha, volta para sua casa, dorme, no outro dia a mesma coisa. A rotina dele continua. Enquanto isso, a semente está germinando e crescendo. O agricultor não sabe como esse crescimento acontece. Ele não consegue entender e nem enxergar como o desenvolvimento desta semente acontece. E a única coisa que o agricultor pode fazer é confiar. Certamente ele pode cobrir a semente, limpar o solo, adicionar fertilizantes e até mesmo canalizar água para irrigar a área plantada. Tudo isso é muito importante, a gente sabe, como agricultor, eu não sou agricultor, mas vocês que conhecem a agricultura talvez sabem como é que funciona. Ele pode irrigar, ele pode melhorar o solo, ele pode colocar aquela toalha ou aquele toldo em cima, mas ele não pode forçar a semente crescer. Certo? Ele não pode forçar aquela semente que foi plantada a crescer. A única coisa que ele pode fazer é dormir noite após noite, se levantar um dia após o outro. E o resto ele deve deixar inteiramente para a semente. E em última análise, para aquele que a criou e a conhece completamente, é ele quem vai fazer a semente crescer. O agricultor, portanto, deve confiar e orar pacientemente até que ele veja a semente crescer. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 5 e 6, ilustra bem essa questão do crescimento da palavra no coração das pessoas. O texto diz: quem é Apolo? Quem é Saulo? São servos por meio de quem vocês creram, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Então, desta forma, Jesus está ensinando que o agricultor depende apenas da sua fé em Deus e muita paciência quanto ao futuro da sua semeadura.
Então, depois de semear, a rotina diária do agricultor ela não é perturbada pela ansiedade a respeito da semente plantada. Ele está contente sabendo que a terra vai produzir o seu grão por si mesma, é como o texto diz, automaticamente. Em outras palavras, ele deixa isso para Deus, que opera por meio de misteriosos feitos pelas mãos dele para que a semente cresça. Então, a metáfora do semeador aqui em Marcos é profundamente reconfortante e desafiadora ao mesmo tempo. Jesus ele compara o trabalho dos discípulos ao semeador que lança a semente no solo, sabendo que a colheita virá, mas não necessariamente imediatamente. Essa imagem não só ilustra a paciência necessária no trabalho de proclamar a proximidade do reino, arrependimento e crença, mas também revela a dependência na ação do próprio Deus para os resultados virem. Certo? Os resultados dependem apenas de Deus. Então, para os primeiros leitores de Marcos, muitos dos quais enfrentavam adversidades, pareciam um pouco frustrados com não ver os frutos ali na frente deles. Essa mensagem era essencial para que eles entendessem que o crescimento não dependia deles. Eles precisavam ser encorajados a perseverar e continuar lançando as sementes, mesmo que os frutos não eram imediatamente visíveis. Então, o paralelo com a paciência do agricultor ressoa profundamente o seguinte: assim como o agricultor espera pacientemente pelo crescimento das plantas, os discípulos devem confiar que Deus está agindo no coração das pessoas, mesmo que os resultados não se manifestem de imediato. Portanto, o chamado de Jesus para ser luz e brilhar diante dos outros, como na parábola anterior, não é acompanhado pela pressão de produzir resultados visíveis imediatamente. É um convite para confiar na providência divina, ser fiel na semeadura do Evangelho, deixando que Deus cuide do crescimento espiritual na vida das pessoas. Então, essa mensagem é um lembrete poderoso para que o nosso papel seja desempenhado de forma com esforço, obviamente, mas sem aquela pressão. Rapaz, eu preciso dar resultados, as pessoas precisam acreditar naquilo que eu estou falando, assim rápido, eu vou lá, eu vou continuar pregando até que ela creia e eu vou colocar todos os meus esforços nisso. Eu preciso dar resultados. Não é dessa forma que os servos do Senhor devem trabalhar. Os resultados não dependem de nós. Amém? Não dependem de mim, não dependem de vocês. Os resultados dependem de Deus. 1 de Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5, Paulo ele vai dizer como aquela igreja cresceu. Ele diz o seguinte: porque o nosso evangelho não chegou até vocês tão somente em palavras, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Ou seja, a pregação de Paulo, somado ao poder do Espírito Santo, fez com que aquelas pessoas crescem. Ou seja, não dependeu de Paulo, mas da ação do Espírito Santo. Deus é soberano e tem controle sobre todas as coisas. Os cristãos são chamados a confiar que Ele está operando sua vontade no mundo, mesmo quando os resultados não são imediatamente visíveis. Isaías 55, 10 e 11 diz: pois assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a minha palavra, que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o desejo e atingirá o propósito para o qual enviei ela.
Um cristão lança semente ano após ano, explica as Escrituras, convida as pessoas para ir para a igreja, exorta as pessoas, conforta aquele que está abatido, adverte, admoesta e faz chamadas pastorais. No entanto, num certo sentido, os seus esforços parecem ter sido infrutíferos às vezes. Então, repentinamente, os ventos do Espírito de Deus começam a soprar no coração das pessoas evangelizados. E a palavra, então, mostra o seu poder. Talvez não na agilidade que você queira que ela faça isso, mas na agilidade que Deus proporciona a ela. Homens e mulheres, velhos e jovens, intelectuais, analfabetos, ricos e pobres, se forem escolhidos do Senhor, eles vão crerem no Evangelho, mas talvez não no tempo que nós esperamos. Certo? Não ache que as pessoas que vocês estão convidando para ir para a igreja, não ache que as pessoas que estão ouvindo o Evangelho de ti e tu não vê nenhum tipo de fruto, nenhum tipo de convencimento, nenhum tipo de atitude positiva àquilo que tu estás fazendo pelas pessoas, e não ache que Deus não está trabalhando no coração dessas pessoas. Talvez você esteja pregando para o seu pai, para a sua mãe, para o seu filho, para o seu vizinho, para o seu tio, para o seu amigo de trabalho, para o seu colega de faculdade, e você ainda não viu nenhum tipo de fruto. Você não viu nenhum tipo de resposta positiva àquilo que você está pregando para eles. Mas entenda, isso depende de Deus. Os resultados dependem apenas e unicamente de Deus em convencê-los, não de nós. Se Deus quiser, o seu pai vai ser salvo. Se Deus quiser, a sua mãe vai ser salva. Se Deus quiser, os seus amigos, os seus colegas, os seus vizinhos vão ser salvos. Em que momento? Eu não sei. Mas se Deus quiser, serão. Então, o papel do cristão é ser fiel no cumprimento do chamado de Deus, independentemente dos resultados. Certo? Independentemente dos resultados. A fidelidade do servo do Senhor é um reflexo da confiança em Deus e da obediência à sua vontade. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, diz: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. A paciência, portanto, se mostra como uma virtude cristã que reflete a confiança no tempo de Deus. Perseverança, então, ela é necessária para continuar semeando e vivendo a fé mesmo em face à adversidade. Gálatas 6:9 diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então é necessário compartilhar a mensagem do Evangelho com amigos, familiares, colegas, mesmo que não vejamos imediatamente transformações. Usar palavras de esperança, encorajamento, que refletem Jesus Cristo para as pessoas, continua sendo importante, mais do que os resultados que possam vir no futuro. Convidar alguém para o estudo bíblico, oferecer uma oração por alguém em dificuldade, ou simplesmente viver uma vida que testemunhe a alegria e a paz de Cristo, continua sendo importante, mesmo que eu não veja os resultados daquilo que eu estou fazendo. Cultivar uma atitude de paciência e confiança em Deus, especialmente em tempos difíceis, continua sendo importante, mesmo que eu não veja resultado nas outras pessoas. Reconhecer que cada palavra sobre o Evangelho é uma semente plantada, continua sendo importante, mesmo que eu não veja os resultados. Ser diligente e fiel em pequenas responsabilidades, confiando que Deus pode usá-las para grandes propósitos,
continua sendo importante, mesmo que eu não veja os resultados ainda. Então, essas coisas ajudam a moldar a nossa vida, nos proporcionando consolo, alegria, paz, regozijo, mesmo que nós não vejamos ainda os resultados. Então, os discípulos precisam ter isso bem colocado na sua mente e no seu coração, para que não achem que os resultados dependem deles e não de Deus. E Jesus vai do crescimento misterioso, ele vai para um encorajamento fabuloso, dizendo que algo que começa pequeno vai se tornar algo grandioso. Mas antes de irmos para essa última parte, Tiago, capítulo 5, versículos 7 e 8, diz assim: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Jesus, então, ele passa para a próxima parábola, mostrando que grandes resultados sempre começam com pequenos começos. A ideia, então, central desta segunda parábola é esta: o reino de Deus, mesmo que aparente ser pequeno e insignificante, em seu início, continuará a se expandir e vai se tornar uma bênção sempre crescente para todos os que entram nele. E o versículo 30 começa assim: disse mais: com que poderemos comparar o reino de Deus? Ou com que parábola a apresentaremos? Nós temos aqui, na verdade, não é uma pergunta de alguém que não sabe o que está acontecendo, mas é uma pergunta oratória, apenas para chamar a atenção daqueles que estão ouvindo. As multidões e até alguns dos discípulos estavam esperando o Messias, mas um Messias que fosse um líder político. Alguém queria libertar Israel do domínio de Roma. E o único reino que eles podiam receber ou pensar era um reino terreno. Portanto, Jesus tentou esclarecer um pouco mais outros aspectos do reino para os seus discípulos e os judeus daquela época. Então, nessa história, Jesus insistiu que o seu reino seria muito pequeno no início. Na verdade, ele começou somente com Jesus. No momento da sua ascensão, quando ele voltou para o céu, ele deixou 12 apóstolos para continuarem o seu trabalho. E depois, umas poucas centenas de outros seguidores. Jesus, então, comparou esse começo com a semente de mostarda, que era a menor semente usada pelo lavrador. Não que essa semente fosse a menor do mundo, mas a menor utilizada entre os agricultores daquela época. O versículo 31, ele diz o seguinte: ele é como um grão de mostarda que, quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. O que significa dizer, assim também o reino de Deus nos dias da vida terrena de Cristo. Estava representando um pequeno grupo de crentes genuínos. Comparado com toda a população do Império Romano, ou com todos aqueles que viviam na Palestina durante aqueles dias, ou até mesmo com aquelas grandes multidões que seguiam eles, seja lá por que razão faziam isso. Então, diante daquelas pessoas, o seu começo foi insignificante. Além do mais, o seu prestígio imediato era pequeno, porque seus adeptos eram poucos. Jesus está dizendo para não se deixarem levar pelas aparências, que todos sejam encorajados a participar do reino e ter fé em um grande Deus, porque isso ainda vai aumentar. Então, a aparente fraqueza será superada quando Deus manifestar todo o seu poder soberano, no versículo 32. Mas uma vez semeada esta pequena semente, ela cresce e se torna maior do que todas as hortaliças. Cria ramos tão grandes que as aves dos céus podem se aninhar sobre a sua sombra. Então, a germinação resultante da semente de mostarda, ela cresce e continua crescendo,
até tornar-se a maior das plantas que crescem na horta. Ela se assemelha a uma árvore. Em um certo sentido, podemos considerar ela assim. Ela tem longos galhos, eu não sei se você já viu uma mostarda já adulta, mas ela tem longos galhos, o que permite com que as aves lancem nele os seus ninhos. Mesmo nos dias de hoje, a semente de mostarda cresce vigorosamente na Palestina. Então, a planta alcança normalmente entre 3 e 4,5 metros de altura, mais ou menos. No outono, quando os galhos se tornam rígidos, muitas espécies de aves acham ali abrigo para se proteger das tempestades, recuperar-se de exaustão e fugir do calor do sol. De maneira semelhante, o reino de Deus, uma vez estabelecido, se expande e continua se expandindo, como a árvore. Então, desde quando Jesus retornou ao céu, o reino vem ganhando proporções gigantescas. Só para nós termos uma ideia, os 40 anos posterior à morte de Jesus Cristo, o Evangelho alcançou grandes centros culturais do Império Romano e, como nos contam os historiadores, até mesmo locais fora do limite político e geográfico. Esse crescimento é evidenciado em várias passagens bíblicas. Por exemplo, Atos capítulo 2, versículo 41 diz: vemos que, no dia do Pentecostes, os que receberam a sua palavra foram batizados. Naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. A partir desse ponto, a igreja só continuou crescendo. Atos capítulo 2, versículo 47 diz assim: e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Mais adiante, em Atos 4, do 1 ao 4, diz: enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes e capitão do templo e os saduceus, ressentidos porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição entre os mortos. Prenderam Pedro e João e os recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Porém, muitos do que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens a quase 5.000. Então, os textos eles são claros. Desde a vinda de Jesus até o início da igreja primitiva, o reino vem crescendo. Os textos eles são claros quanto ao crescimento desde a chegada de Jesus. Desde aqueles dias, a sua expansão continua conquistando pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações, influenciando todos os aspectos das suas vidas. E essa expansão continua ainda hoje. Nós somos uma ilustração bem viva disso. Estamos aqui no Rio Grande do Sul. Outras igrejas pelo restante do Brasil. Estamos agora em Uruguaiana. Veja, as pessoas estão ouvindo o Evangelho, algumas pessoas estão crendo no Evangelho, e o reino está crescendo. Então, caminhando para o final, é importante mencionar a questão das aves que procuram se aninhar nesta grande árvore. A parábola do grão de mostarda, ela antecipa a realidade do reino de Deus. É uma referência à salvação que vai abençoar o mundo inteiro, não que todo o mundo será salvo, mas as pessoas algumas pessoas serão salvas. Então, a planta de mostarda totalmente crescida dá abrigo às aves, que elas podem se aninhar à sua sombra, é o que o texto diz. Então, no Antigo Testamento, a imagem de uma árvore que fornece abrigo seguro para as aves foi utilizada para ilustrar reinos que eram tão poderosos que trouxeram estabilidade e bênção para as nações ao redor deles. Por exemplo, Daniel capítulo 4 diz o seguinte: a árvore que o Senhor, Nabucodonosor, viu, aqui Daniel explicando o sonho de Nabucodonosor. No caso, o segundo sonho. A árvore que o Senhor viu, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu, que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era bela, cujo fruto era abundante, na qual havia sustento para todos, debaixo da qual os animais selvagens achavam sombra, e cujos ramos as aves do céu faziam morada, aquela árvore era o Senhor. Ó Rei,
que cresceu e veio a ser forte. A sua grandeza, ó rei, cresceu e chegou até o céu, e o seu domínio se estende até a extremidade da terra. Ezequiel, capítulo 31, versículos 13 e 6. Eis que a Assíria, um outro império, era um cedro no Líbano, de lindos ramos, de sombrosa folhagem e de grande estatura, cujo topo chegava até as nuvens. As águas o fizeram crescer, as fontes do abismo o fortaleceram, fazendo correr suas torrentes no lugar em que ele estava plantado, enviando seus ribeiros por todas as árvores do campo. Cresceu mais do que todas as árvores do campo. Os seus galhos se multiplicaram e os seus ramos se alongaram, por causa das muitas águas durante o seu crescimento. Todas as aves do céu se aninhavam nos seus galhos. Todos os animais do campo davam cria debaixo dos seus ramos, e todos os grandes povos se assentavam à sua sombra. Dois impérios que já não têm aquele poder. Apesar dos seus pequenos começos, o reino de Deus se tornará uma grande árvore, proporcionando segurança e bênção para toda a terra. Assim, aqueles que inicialmente ouviram essa parábola, a mensagem era clara. Primeiro, tenham paciência, exercitem a sua fé, perseverem em oração e continuem trabalhando. O plano de Deus, ele não vai falhar. E essa é a mensagem para nós nos dias de hoje também. Essa bênção que o Evangelho traz para as pessoas, ela se estende a todas as nações através do globo. Então, quando os cristãos caminham com fidelidade, eles são uma bênção para aqueles que rodeiam eles, sendo luz, sendo consolo, testemunhando da alegria que vem de Jesus Cristo. A igreja, ela tem como tarefa primordial continuar falando acerca da salvação que vem através de Jesus Cristo. Os resultados vão vir, mais cedo ou mais tarde. Talvez tu nem estejas mais aqui, mas os resultados vão vir. Amém? Os resultados vão chegar, porque é Deus quem dá os resultados, não nós. E vai ter um dia em que o reino que nós estamos proclamando chegará e tomará proporções gigantescas. E todas aquelas pessoas que ouviram do Evangelho participarão das bênçãos fabulosas que esse reino trará junto com ele. É por isso que Jesus, ele prega e nós pregamos. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. O reino está vindo. Vocês precisam se arrepender e crer no Evangelho. Aquele que não se arrepender, aquele que não crer, não fará parte. Se tu estás aqui hoje e ainda não decidiu por Jesus, ainda não tomou nenhuma posição, atitude quanto àquilo que tu está escutando acerca da salvação em Jesus, eu lhe convido a tomar uma decisão o mais rápido possível, porque é urgente. Nós não temos poder sobre a nossa vida. Tu estás tendo a oportunidade de crer em Jesus hoje. Se tu creres em Jesus, as promessas que Ele tem para ti são fabulosas. Agora, se tu continuares apático, sem tomar uma decisão, o seu futuro, eu temo lhe dizer isso, como está nas Escrituras, é condenação eterna. O meu desejo é que tu creia em Jesus, se arrependa dos seus pecados e faça parte do reino de Deus.
Amém? Vamos orar. Obrigado, nosso Deus e nosso Pai, pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos ensina que não devemos estar preocupados com resultados, mas apenas preocupados com o trabalho que temos a fazer. Os discípulos de Jesus, lá em Atos capítulo 1, estavam preocupados com a chegada do reino. Mas Jesus diz, não compete a você saber. Vocês vão e preguem o evangelho. Essa é a tarefa de vocês. Se preocupem com isto. Vão o mais longe que puderem, porque o reino vai vir no seu tempo. Obrigado porque essas verdades consolam, alegram o nosso coração. E muito mais que isso, também nos encoraja a continuarmos a pregar a Tua palavra, até que o Senhor venha. Nós te rendemos graças por esse tempo. Te rendemos graças a Deus por essa comunidade. Te rendemos graças por tudo que o Senhor tem feito por todos nós. Nós agradecemos por Jesus Cristo, nosso Salvador, e é no nome dele que oramos. Amém. Pastor Marcos.